Bom dia a todos. Estamos em mais uma reunião da disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva. Hoje cabe ao nosso setor de Medicina Intensiva fazer essa reunião. A gente tem o enorme prazer de ter conosco aqui o Fernando Zampieri. Fernando Zampieri é médico do nosso setor de Medicina Intensiva, médico pesquisador, que nos ajudado bastante aqui na condução dos estudos clínicos da UTI. Ele também é médico pesquisador do Instituto de Pesquisa Albert Einstein e é membro do Comitê Científico da BRICNET, da nossa rede de pesquisa em medicina intensiva, pela qual nós nos envolvemos juntos em uma série de estudos que não só em soluções balanceadas, fluido, reposição volêmica, uma série de aspectos aí na medicina intensiva. Fernando Zampieri é hoje, sem dúvida, uma das cabeças pensantes mais brilhantes que eu conheço aqui na medicina intensiva do nosso país, né? E é um orgulho enorme para nós ter Fernando como parte do nosso corpo clínico, sem dúvida alguma, um grande ganho para nosso setor e para a nossa disciplina ter ele conosco. Hoje, o Fernando vai falar um pouquinho para nós sobre essa questão de soluções balanceadas, reposição volêmica, manejo volêmico do paciente crítico. Muito obrigada, Fernando, por se juntar a nós mais uma vez. Prazer. Bom, obrigado, pessoal. Espero que vocês consigam ver minha tela. Eu estou vendo o Zoom aqui também, ver se eventualmente eu não caio. Caso eu caia, eu prometo que eu retorno o mais rápido possível. Então, obrigado. Eu que agradeço a Flávia pela introdução. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês e apresentar e atuar com vocês na Unifesp. É um prazer enorme para mim. A ideia aqui vai ser falar um pouquinho sobre soluções balanceadas em paciente crítico e o que a gente tem de estudos nesse rumo, né? Então, é um campo relativamente fértil. Eu vou abrir uma exceção e falar um pouquinho sobre a história dessa bagunça toda e quando começou o interesse com essa questão do cloro, buffers e tal. Esses são meus conflitos de interesse, né? O maior conflito em relação a esse aqui, eu sou um dos primeiros autores do estudo BASICS, né, que foi financiado pelo Ministério da Saúde, recebeu suporte logístico da Baxter, e eu tenho algumas verbas de consultoria da indústria, mas nenhuma delas relacionadas a esse estudo. Então, se a gente começar... Essa questão do cloro em doença crítica, né, e de reposição volêmica e o papel da solução salina, ela começa com esse paper do Wilcox na década de 80. Né? Esse estudo ele saiu em 83 no Jornal de Investigação Clínica, né, no JCI, e era um estudo que o objetivo principal dele, na verdade, nem era avaliar a questão do cloro, mas era avaliar, na verdade, o efeito de tonicidades diferentes de solução salina em desfecho em paciente, em néfrons isolados perfundidos em cães, né? Então, na época, tinha aquela questão de que talvez solução hipertônica de sódio pudesse ter uma ação vasodilatadora no rim. Se a gente lembrar, na década de 80, a gente tem uma série de trabalhos, incluindo trabalhos brasileiros, né, com solução hipertônica para manuseio de doença crítica, alguns modelos de choque hemorrágico em cães e tal, e tinha um grande interesse pela tonicidade da solução. Mas aí ficou-se numa dúvida em alguns momentos se a questão toda de fato era a tonicidade ou se ela era uma questão do cátion, do ânion envolvido. Então, esse trabalho, se você pegar em qualquer literatura de fluido na UTI, você for cavando referência da referência, você vai acabar nesse estudo, né, onde você mostrava que você perfundia néfrons isolados ali de cães com acetato de sódio, você tendia a ter um aumento do fluxo sanguíneo renal, ao passo que se você perfundisse esses néfrons de cães aí com cloreto de amônio, por exemplo, em concentrações altas, você acabava gerando um grande aumento na vasoconstrição. Né? E isso daqui serviu de base para uma linha de pesquisa, e tem uma série de papers aí da década de 80, década de 90, que avaliaram esses diferentes concentrações, etc. Mas a referência principal é essa. É claro que quando a gente imagina o equilíbrio ácido básico, né, e a variação de cátions e ânions, ela deve ter algum aspecto ou alguma capacidade de imunomodular o quadro inflamatório ou a questão hemodinâmica do doente crítico, né? A gente começou eu me interessei muito por isso, o meu doutorado foi nisso, né? Então a minha tese de doutorado em 2014, ela foi justamente sobre esse interplay aí de componentes do equilíbrio ácido básico direcionados aí
pela abordagem físico-química, né? A diferença de íons fortes, a diferença de ânions não mensuráveis, etc., a inflamação. E o que a gente via já nesses trabalhos, isso é bem coerente na literatura, é que, de fato, nem todo quadro inflamatório, nem todo perfil ácido básico se associa com o mesmo tipo de inflamação. Então, por exemplo, o doente que tem ânions não mensuráveis aumentados, ele é o SIG aí, onion gap, queira você, ele é um doente que tem um perfil inflamatório diferente, né? Um doente que acaba tendo talvez um pouco mais de L6, talvez um pouco mais de MCP1, por exemplo. Quando a gente olha, por exemplo, o que acontece quando você varia o CID, né, que é o maior componente de diferença de só de cloro, o que você vê, especialmente quando a albumina é baixa, é que variações do CID se associam com níveis maiores de L6. Se isso é causa ou se isso é consequência, não nos cabe dizer. O que a gente tem de dado são dados de modelos animais. Então, realmente, no ratinho, quando você induz uma acidose hiperclorêmica com mecanismos não fisiológicos, tipo dar ácido clorídrico aí, no gotejamento, você induz inflamação, mas dizer que isso acontece num doente crítico parece um pulo muito grande. Mas tem uma série de literatura sobre isso, e aí a ideia que ficou é que o cloro poderia ser aí um ânion tóxico, ou eventualmente gerar vasoconstrição, coagulopatia, gerar acidose, etc. Realmente parece que isso tudo acontece, mas a questão toda é se isso é de fato relevante para o doente crítico, né? Então, quando a gente tenta associar, né, o que acontece na doença crítica aguda com a mortalidade, né, tem uma série de coisas que acontecem que explicam várias vias aqui, né? Então, o doente grave é um doente que evolui com disfunção renal, né? O rim é o canário da disfunção orgânica, né? É o primeiro órgão a ir embora e o último a voltar, na maior parte das vezes. Ela é talvez a mais, dependendo da definição que você usa, a lesão mais comum que você vai encontrar. Você também tem uma queda de albumina e os doentes tomam fluido, né? E se a gente imaginar, tudo isso acaba, de alguma maneira, causando hipercloremia, né? Quer dizer, você dá fluido, quando você dá solução fisiológica, você dá uma carga exógena de cloro razoável ali, você tende a diminuir a diferença só de cloro sérica. Quando a albumina cai, você vai ter que compensar esse ânion de alguma forma. Habitualmente, isso vai ser o cloro, que vai vir do intracelular aí, ou do interstício para o intravascular. E é claro que o doente, quando tem lesão renal aguda, a primeira coisa que acontece é o doente parar de excretar cloro. Eu sempre gosto, né, de falar isso, porque quando a gente pega a evolução ao longo do tempo, né, do perfil metabólico de acidose, do doente crítico, né, habitualmente o primeiro e segundo dia, a maior parte dos doentes cursam aí com uma hiperlactatemia e, às vezes, uma acidose que é desencadeada basicamente por lactato, especialmente nos mais graves, e conforme o tempo passa, o lactato clareia, os doentes que seguem acidêmicos, eles ficam acidêmicos por conta de hipercloremia. Quando a gente pega, por exemplo, o doente renal crônico no ambulatório, né, que é uma coisa, ele fala, por que o renal crônico fica acidótico, né? O doente renal crônico ele fica acidótico, o primeiro mecanismo da acidose dele não é a retenção de ânion não mensurável, né, ou de sulfeto, fósforo, etc. A primeira coisa que acontece é uma perda da capacidade do rim de excretar cloro, porque ele realmente é um processo ativo, né? O rim excreta cloreto de amônio, talvez a única maneira de excretar ácido fixo, e isso acaba gerando hipercloremia. Então, a maior parte dos doentes renais crônicos que estão andando por aí, eles não têm, pelo menos na fase inicial, eles não têm um aumento de ânion não mensurável, né? A acidose deles é uma acidose hiperclorêmica, né? Tanto que você manuseia isso habitualmente com bicarbonato, alguma coisa assim, de maneira a aumentar a diferença entre sódio e cloro, né? Que até o doente eventualmente ir para diálise. Agora, daí a dizer que a hipercloремia causa mortalidade é um pulo grande, né? Quer dizer, é claro que não tem muito como você desenhar um gráfico de reta cíclico, você fazer alguma variação mais complexa disso, mas tudo causa, doença crítica causa hipercloremia, né? Agora, se hipercloremia isolada causa mortalidade ou não tem como randomizar os doentes e fazer isso. O que a gente sabe é que, por exemplo, quando você pega pós-operatório ou indivíduo saudável, né, um trabalho do BJA, perdão, de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, você pega indivíduos saudáveis e deixa aí com soro de manutenção ali 1040, que seria teoricamente com um sódio de 154 e um cloro de 154, e você deixa um voluntário saudável em jejum 2 dias com soro de manutenção, ele ganha peso, né? De maneira inevitável. E se você deixar esse mesmo indivíduo com soro ao meio ali, o NSR 0,45, o ganho de peso ele é muito menor. Claro que tem várias coisas evolucionárias aqui andando, né? Quer dizer, o nosso rim ele foi feito para conservar água, né? E não para excretar sódio, né? Diferentemente de peixe, por exemplo, né?
Então, excretar sódio e, no meio do caminho, também excretar cloro são custosos para o rim. Então, há um racional para imaginar que a solução que você usa, de fato, vai trazer algum impacto nisso. Mas quando a gente olha, é claro que isso tem que ser testado, né? Tem um grande problema, vou falar dos estudos agora em diante, mas a gente mudou muito, né, o paradigma de fluido nosso, né? Quer dizer, quando a gente... Eu acabei a residência em 2010, né? Quando eu era R1, em 2006, a gente realmente entupia os doentes de fluido. Entupia do doente ficar irreconhecível, às vezes, após 24, 48 horas, porque a gente ficava dando fluido, dando fluido, dando fluido. Então, assim, era comum você ter balanços diários ali de 5, 6 litros, né, no primeiro dia. E, de fato, os doentes ficavam hipercolêmicos, às vezes, etc., na maior parte das vezes, inclusive, e isso fazia algum sentido. Quando a gente pega a tendência recente, e isso aparece até pelo Classic, né, que saiu no New England recentemente, né, faz 2 semanas, o que a gente vê é que a tendência de você ser tão agressivo quanto a gente era há 15 anos atrás, ela diminuiu, né? Então, o Classic, por exemplo, o braço liberal recebeu aí 8 litros de fluido ao longo da terapia intensiva, que parece um valor, em doentes graves, né? Parece um valor muito mais ok. Era comum a gente ver 6 litros no primeiro dia, às vezes, né? Então, é claro que quando a gente vai utilizando menos fluido, essa pergunta talvez ela fique um pouco menos relevante. De maneira geral, a gente tem alguns estudos clínicos que avaliaram a questão da terapia de fluido, né? A gente tem o BASICS, né, que foi conduzido pela BRIC aqui no Brasil, que é o que eu vou falar um pouquinho mais, que é um estudo, o maior estudo de randomização individual, né, de solução de fluido. O PLUS, que é a irmã do BASICS, né, que é a versão australiana, que tem 5.000 doentes, também randomização individual. Os dois estudos usaram plasma light. Eu vou falar um pouquinho depois disso. E a gente tem alguns estudos em cluster, né, que é o split e o smart, né? Uma coisa importante de falar nesse começo é que a solução balanceada que a maior parte dos estudos utilizou, né, então tanto o split, o basics e o plus, foi o Plasma Light 148. O Plasma Light 148 ele é uma solução isotônica, né, então não é uma solução discretamente hipertônica, como é a salina 09, nem é uma solução hipotônica, como o ring lactato. É uma solução que foi feita para mimetizar o plasma, né? Daí o nome, e basicamente o que se usa de tampão para o sódio, né? O sódio não dá para colocar ele sem nada, porque senão vira uma pilha, né? Literalmente, com carga. O ânion que é utilizado é o acetato, basicamente, né? Isso é uma coisa relativamente interessante, né? Porque o acetato ele rapidamente vira bicarbonato, né? Assim como o lactato, ele é convertido no fígado a bicarbonato. Então, ele teria uma função ali, digamos, neutralizante ou um tampão aí, e poderia induzir um pouco de alcalemia. Tanto que o plasma light, se abrir a bula lá, ele é contraindicado, teoricamente, a alcalemia severa, né? É claro que sempre fica a pergunta, né? E o rim lactato poderia ser diferente ou não? Enfim, não dá para saber. O único estudo que permitia, eventualmente, o uso de rim lactato desses era o SMART, né? Então, o SMART é um estudo em câncer, eu vou falar um pouquinho sobre ele depois, mas os dois podiam receber ou plasma light, ou ring lactato, ou a solução balanceada que tivesse na prateleira naquele momento, né? E lembrar também que o plasma light, que os americanos usam, é o plasma light A, que é um pouco diferente, um pouco mais hipotônico do que o plasma light 148, que é o que a gente tem no Brasil e na Austrália e Nova Zelândia, né? Então, às vezes é meio... Quando a gente fala o que é uma solução balanceada, ou tamponada, ou qualquer nome que vocês queiram, a gente está falando basicamente em qualquer coisa que tenha menos cloro do que sódio, né? Ou uma solução que tenha um CID aí positivo, né? Uma diferença de cátions fortes aí positivo, de ânions fortes positivo. Enfim, é bastante complicado. É claro que os estudos eles não são exaustivos, no sentido de que ainda tem bastante coisa para ser estudada. Eu vou falar um pouquinho dos estudos, né? Sempre tentando focar nesses 4 itens, né? Se eles refletem os pacientes que a gente trata na UTI, se a intervenção é reprodutível, se os pacientes eles receberam o suficiente da intervenção, e se o resultado ele é cientificamente válido aí, ou justo. Então, quando a gente coloca os estudos, né, numa tabelinha, a gente vai trabalhar basicamente com 4 trials aqui. Então, a gente está falando do Split com seus 1.500 doentes, o Smart com 15.000 doentes, o Basics com 10.000 e o Plus com 5.000. 2 deles são estudos em cluster, né? O Split é o piloto, né, do Plus, é um estudo de 4 TI só, na Nova Zelândia e Austrália. Também em cluster, sem múltiplos crossovers, né? Mas é uma população de pacientes basicamente cirúrgica, aí, 71% de doentes cirúrgicos com uma carga de exposição de fluido baixa, e esse perfil de paciente aí se associa
com a mortalidade mais baixa. O SMART também é um estudo em cluster, ele é feito na Vanderbilt, nas 5 UTIs da Vanderbilt, né? Que é um hospital intensivo grande, né? Incluiu 15 mil doentes, um pouco mais do que um ano, né? Com desenho com múltiplos crossovers. O uso de fluido foi baixo, mas basicamente todos os pacientes que entravam na UTI faziam parte do estudo, né? Então, essa mortalidade de 7% que a gente está vendo, né, por mortalidade hospitalar, ela reflete uma mortalidade habitual da unidade de terapia intensiva deles, uma população que não tem um predomínio cirúrgico, né, uma população médica, basicamente, 79% dos pacientes são doentes clínicos aí, mas é uma população de gravidade razoável, aí, com 35% de ventilação mecânica, 34%, 35%. O Basics e o Plus, eles pegam uma população um pouco mais grave, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos critérios de inclusão, mas a gente está falando de estudos que têm uma média de idade um pouquinho mais alta, um monte de doentes ventilados, especialmente o Plus, a gente está com 76% dos doentes em ventilação mecânica e impressionantes de baixo, né? 22% de mortalidade em 90 dias. O Basics a gente tem um pouquinho menos do que isso, né? 44% de ventilação mecânica, 60% do uso de vasopressor, uma população mais cirúrgica aí, com 27% de mortalidade. E quando a gente olha a carga de fluido que os doentes tomaram, a gente está falando alguma coisa ao redor de desde tão baixo quanto 1 litro, né, no Smart, 2 litros no Split, o Plus 3,9 litros e o Basics, nos dias que a gente aferiu, 3 litros, mas a gente imagina que os doentes tenham tomado aí ao longo da UTI mais ou menos uns 7, 8 na média, né? Claro que a gente tem desde o doente que tomou 500 ml a doente que tomou 20 litros dentro do Basics, né? Então é difícil fornecer uma estimativa de uso de fluido, né? O Split foi o primeiro estudo, né? Então, o Split, como eu falei, ele é um estudo em cluster, né? O desfecho primário do Split não era mortalidade, ele era um estudo que avaliava a lesão renal, porque, de novo, a fixação que existia era essa coisa do cloro causando injúria renal, né? Tinha um trabalho inicial, que era um estudo antes e depois do IUNUS, né? Publicado no JAMA, sugerindo que quando uma UTI mudava de uma estratégia com solução salina para balanceada, caía a ocorrência de lesão renal, e o split foi feito para confirmar, eventualmente, esse sinal. O split é um estudo neutro, né? Então, o que a gente acaba observando aqui no Kaplan de lesão renal é que o estudo é neutro, na verdade, com 1.500 doentes, ele acaba sendo aí um estudo quase que inconclusivo, né? Uma amostra relativamente pequena para a taxa de desfecho, né? 2.000 doentes, perdão. Mas ele é um estudo que lançou a ideia, e é claro que não era um estudo definitivo. Eles testaram alguns subgrupos, mas, de novo, basicamente é uma população cirúrgica aí, né? Bastante cirurgia cardíaca, né? Acho que 900 doentes no total eram pacientes com cirurgia cardíaca, talvez até um pouco mais do que isso. Então, era um estudo que checava uma população específica, né? E que a taxa de evento acabou ficando talvez um pouco mais baixa do que aquilo que a gente imaginava. Mas, enfim, a ideia do split era muito mais mostrar a fatibilidade, né? Porque todos esses estudos que eu vou mostrar, isso é uma coisa importante de falar desde o começo, a gente não está falando de, na hora que eu vou dar 500 para o doente, escolher se é plasma light ou se é solução salina. A ideia é você mudar todo o fluido, o máximo que você puder, do que o doente recebe, ser ou solução balanceada ou solução salina, né? Então, a ideia é justamente testar a fatibilidade disso dentro desse cenário. Então, quando a gente fala de implementação, por exemplo, isso é óbvio, adiantando um pouco da conclusão da aula, se você está na dúvida, se abrir um bolo de 500 para o doente, se é balanceado ou salino no quarto dia da UTI, meio que não importa, né? Quer dizer, o tamanho de efeito daquilo deve ser muito pequeno. O que a gente está avaliando aqui, de fato, é mudar tudo, né? Mudar a diluição, mudar a sobre de manutenção, se você utilizar, mudar a expansão volêmica, etc. Então, é tentar reduzir a salina para só aquilo que você realmente precisa diluir em soro fisiológico, né? Então, sei lá, ciclosporina, fenitoína, etc. Algumas coisas que obrigatoriamente têm que ser diluídas em solução salina. Dá para diluir, basicamente, da rotina da UTI, quase tudo em solução balanceada, mas tem alguns problemas ali. Por exemplo, o midazolam, teoricamente, dentro da solução balanceada, ele tem que ser trocado a cada 4 horas. Por quê? Porque ninguém testou acima disso, né? A Nora, mesma coisa, né? Teoricamente, no Basics a gente permitia que os centros trocassem conforme rotina, mas se a gente olhar os estudos bons de diluição, né, de turbimetria, de precipitação, etc., eles vão até 6 horas. Tem poucos relatos com 12 a 24 horas. Então, não é uma coisa simples, né? Ninguém está falando simplesmente de mudar o bolo de fluido que eu vou dar,
mas sim da estratégia inteira. Então, o split, acho que ele é um estudo importante, ele traz alguma informação de que, pelo menos, o tamanho de efeito não era uma coisa gigantesca, né? Depois do split, em 2018, aparece o SMART. O SMART é uns 5 UTIs dentro do mesmo hospital, um hospital terciário grande americano, na Vanderbilt, e é um estudo com um cluster com múltiplos crossovers, né? Então, as UTIs elas eram randomizadas com uma sequência, né? Então, esse mês é balanceada, mês que vem é salina, outro mês é balanceado, outro mês salina. Não era uma randomização individual, né? Então, o que era randomizado era a UTI no período, né? É claro que esse desenho com múltiplos crossovers ele aumenta muito o poder do estudo e a vantagem é não tinha que ter termo de consentimento individual, né? Foi um termo de consentimento da instituição e eles conseguiram randomizar nesse cenário 15 mil doentes em um pouco mais de um ano, que é um volume imenso de pacientes, né? Quando a gente olha os desfechos, né, o desfecho primário do SMART era um desfecho composto, né, que era o MAKE-30, que era o doente ou morrer no hospital ou dialisar no hospital, ou dobrar a creatinina, que são, obviamente, desfechos que não são igualmente importantes para o doente, especialmente dobrar a creatinina, né? E ele acabou ali, utilizando uma margem rígida de significância estatística, e acabou aí com um P de 0,04 no meio do caminho, sugerindo aí benefícios. A estatística frequencista ela tem os seus poréns, né? Então, quando você olha cada endpoint isolado, você não tem uma significância utilizando o valor mágico de 0,05, mas você parece ali que a maior parte do sinal acaba sendo em relação à mortalidade, não em relação à lesão renal ou dobrar a creatinina. Então, o SMART ele começa a afastar um pouco essa história de que a solução balanceada ela evita diálise ou algo assim. A gente vai elucubrar um pouquinho sobre isso no final. Interessante do SMART é que quando a gente olha o subgrupo de pacientes sépticos, né, e eles tinham um número razoável, mais de 2.000 doentes sépticos, havia um benefício aí de solução balanceada, né, um odds bem razoável para o endpoint composto ali, 0,8, né, no 0,67 a 0,94, que é um tamanho de efeito impressionante, que foi confirmado em várias análises secundárias dos autores, né? Então, se isso se esse efeito é porque o doente séptico ele é diferente dos outros, talvez mais inflamado, com mais lesão renal, mais suscetível a hipercloremia, alguma coisa assim, ou se isso é simplesmente por uma questão de número de evento, né? Porque quanto mais evento você tem, você melhora a precisão do seu estimado, é difícil de saber nesse momento. Mas, realmente, quando você olha, e isso é uma análise secundária muito interessante, né? Porque o SMART, quando ele foi conduzido na UTI, ele também tinha a sua contraparte do pronto-socorro, né? E alguns doentes, eles eram, que eram o SMART ED, né? Não o SMART na UTI. E esses estudos, eles coexistiram durante algum período, né? Primeiro começou da UTI, depois o do pronto-socorro. E quando começou o do pronto-socorro, isso era alinhado com a UTI, de maneira que o doente que era randomizado já no PS para cair no braço balanceado naquele mês, se ele fosse para a UTI, ele ia continuar recebendo o mesmo tipo de fluido. E o que essa análise secundária sugeriu é que quando isso era sincronizado, ou seja, quando o doente recebia só solução balanceada desde o pronto-socorro até a UTI, aí sim o benefício aparecia, ao passo que se houvesse um mismatch ali entre o fluido que ele utilizou no PS e o fluido que ele usou na UTI, o benefício não ficaria tão claro. Então, isso começou a levantar aquela ideia de que talvez não basta, e talvez não baste mesmo, você mudar só a sua terapia de fluido na UTI, porque a maior parte, grande parte do fluido que o doente recebe, ele recebe fora, seja no PS, centro cirúrgico ou algum outro lugar, né? Então, isso, de fato, já é a primeira crítica, né, em relação ao tanto Basics e o Plus, que os doentes eles foram randomizados a partir do momento que eles estavam na terapia intensiva e não antes, né? O Basics foi um estudo grande, vários de vocês participaram do estudo, né? Foi um estudo fatorial, eu não vou falar do outro braço, que era a velocidade de infusão, mas o Basics ele foi feito para ser um estudo de 11 mil pacientes para avaliar a mortalidade em 90 dias, que foi o desfecho primário nosso. Então, a ideia era tentar responder da melhor maneira possível o estudo,
né, a pergunta se mudava a mortalidade. A Flávia talvez lembre, né, quando a gente começou as discussões do estudo, a gente queria fazer dois endpoints coprimários, né, e dividir o alfa, que seria diálise e mortalidade, né? Isso é factível de ser feito. Aí, na época, a gente fez uma survey dos 100 participantes para ver como era o método de prescrição de diálise, né? E o que a gente viu é que, realmente, diálise é uma terapia que não é tão amplamente disponível, né? Então, você imagina uma UTI que tem uma máquina de diálise só para 20 leitos, tinha várias dessas que participaram do BASIC, né? Às vezes o doente não dialisava porque não dava tempo dele dialisar, né? Ele morria antes, né? Ou, eventualmente, alguns doentes eram manuseados de maneira conservadora durante muito mais tempo, né? Por causa dessa restrição de método de diálise, né? Ao passo que outras UTIs, por exemplo, que têm mais recursos, talvez colocassem o doente na máquina muito mais rápido do que outras. Então, como não dava para definir critério do que é necessidade de diálise, né? Você ia ficar com diálise, e isso era muito heterogêneo, pelo menos nos primeiros 40 assentos que a gente fez uma survey, a gente abandonou essa ideia e a gente ficou, desde o começo, com mortalidade como desfecho primário, né? O Basic foi neutro, né? Não teve nenhuma diferença, a gente não foi capaz de ver nenhuma diferença de mortalidade. Se a gente olhar as curvas ali do Harvard, elas são praticamente superponíveis ao longo dos dias. Os dois receberam uma quantidade razoável de fluido, né? Não dá para dizer que eles não tomaram fluido do estudo, e eles eram relativamente bem expandidos ali ao longo da internação. Tem algumas coisas que eu não trouxe que são interessantes do Basic, né? Quer dizer, quando a gente olhava alguns subgrupos, por exemplo, a gente tinha, eu até me arrependo um pouco disso, a gente tinha um monte de desfecho secundário, né? E algumas coisas começaram a aparecer em desfecho secundário, mas quando você tem tanto desfecho secundário, é difícil de você avaliar. Mas talvez a análise mais interessante que a gente fez, e que saiu no Blue Journal agora, né, questão de um mês atrás, é realmente avaliar o impacto, né, do fluido que o doente tomou antes de ser randomizado no desfecho, né? Tentando replicar aquela análise do SMART. E a gente viu resultados que são relativamente parecidos, né? Então, quando a gente pegava os doentes que só tomavam solução balanceada antes de ir para UTI, iam para UTI e continuavam recebendo balanceada, esses doentes eles tinham uma mortalidade menor do que os doentes, no geral, do que os doentes que recebiam balanceada antes, iam para UTI e ganhavam salina, por exemplo. Então, sugerindo eventualmente a mesma coisa do SMART, e esse sinal era um sinal que era bem importante, especialmente em doentes sépticos, né? Como definido no estudo, né? A gente não tem grandes dados, o Basic será bem pragmático, e talvez em doentes cirúrgicos, mas em doente cirúrgico isso era um pouco sensível ao método analítico. Mas para o doente séptico, isso parecia, de fato, que era reprodutível. Então, de novo, se isso é uma questão de precisão da estimativa por conta de evento, ou se isso, porque se vocês olharem aqui nesse quadrado aqui, né, do tamanho do efeito, aqui é o odds, nos doentes tomar uma solução balanceada antes de ser randomizado só apenas, né, vocês veem que a maior parte das vezes a gente sugere um benefício, né, com odds abaixo de 1. É claro que aqui, por exemplo, a incerteza é um pouco maior, mas quando a gente olha aqui, realmente parece que o sinal tudo favorece a solução balanceada. Então, se a gente juntar isso, de fato, parece que mudar a terapia só da UTI talvez não seja, do ponto de vista de saúde pública, a melhor estratégia. Se segue ao Basics o Plus, né? O Plus saiu em janeiro desse ano, no New England, né? O estudo de 5 mil pacientes, como eu mencionei, também randomização individual, plasma light 148 versus salina, e o Plus ele é absolutamente neutro também, né? Todos os subgrupos ali são neutros, né? Uma coisa diferente, eu vou falar um pouquinho de dados recentes que a gente fez das interpretações, é que quando a gente olhava, o Basic incluiu o TCE. Então, o Basic e o Smart e o Split incluíram TCE. O Plus achou que não havia equipoise para incluir trauma de crânio, por conta de receios em relação à pressão intracraniana, mortalidade, etc. Quando a gente desenhou o Basics, a gente optou por incluir trauma de crânio, né? Inclusive, se lembrarem, se vocês olharem a bula, por exemplo, do Plasma Light, em nenhum momento ela fala que ela não pode ser utilizada para TCE. Se a gente pegar até material de marketing ou abordagem, né, do fabricante na época, isso era, inclusive, mostrado como uma medicação segura, porque ela era isotônica, né, para esses pacientes. Então, a gente julgou que não havia, a gente e todos os 100 CEPs que avaliaram o estudo, que não havia motivo para excluir esse grupo. E realmente, se a gente olhar depois, eu vou mostrar as análises novas, né, realmente esse grupo parece que ele, de fato, deve ter um malefício da solução balanceada. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso.
Mas, enfim, o Plus é um estudo absolutamente neutro, né? Se vocês olharem para qualquer desfecho primário, secundário, subgrupo, etc., ele é absolutamente neutro. Chama atenção no Plus que eles tiveram uma taxa de perda de segmento de mais ou menos uns 100 e poucos doentes, de 5 mil, né? E é uma coisa que cabe a nós falar, que a gente teve no Basics de 10.520 pacientes, a gente perdeu o desfecho primário de 15 doentes, se não me engano. Eles tiveram uma perda de 100 e poucos doentes com metade da amostra, né? Então isso só mostra como a gente consegue fazer coisa boa no Brasil desde que exista uma rede engajada. Junto com o PAN saiu uma meta-análise de dados agregados, né? A gente está trabalhando na meta-análise de dados individuais, somando os estudos, né? E quando a gente olha o tamanho do efeito, né? Somando os dois estudos do Poyang, o piloto do Smart, o Smart, o Basics e o Plus, o que a gente acaba caindo ali é num odds ratio, ou num risk ratio, né? Num risco relativo de mortalidade de 0,96, com intervalo de confiança de 0,91 a 1,01, então triscando ali a significância. Isso equivale a uma probabilidade de benefício numa análise bayesiana de mais ou menos 89, 90%, né? Que não é uma probabilidade definitiva, mas é um sinal que de fato chama atenção. Quando a gente pega estudos de risco alto, de bias, né? A gente tem vários na literatura, aí a coisa fica um pouco mais complicada, né? São estudos com pouquíssimos doentes, então isso aí se perde um pouco e o overall ele é penalizado por conta disso. Bom, quando a gente olha essa meta-análise, ela tentou também atualizar o grade, né, o grau de evidência em relação aos desfechos, né? E a conclusão que ela ficou é que talvez exista uma evidência alta de que não funciona com base nisso, né? Interpretar o grade é sempre uma coisa muito complicada. Mas chama atenção que, muito embora exista talvez um sinal em incidência de lesão renal aguda, esse sinal é horrível, porque as definições são muito ruins, né? Eu, pessoalmente, acho o CADIGO uma coisa horrenda que deveria ser abolida. E cada estudo utilizou uma definição diferente, teve estudo que considerou diurese, a gente no Basics considerou, o Plus usou só creatinina, o Split usou outra coisa, o Smart usou dobrar a creatinina, que não cai no CADIGO, né, que cai tá no meio do CADIGO ali, mas não levou em consideração diurese, enfim. Então, lesão renal aguda, como não dá para definir direito, não tem definição boa, a evidência sempre vai ser ruim para qualquer coisa, né? Quando a gente olha diálise, que é subjetiva, mas é um pouco mais objetiva, pelo menos em termos de mensuração, né? Ou dialisou ou não dialisou, o sinal ele é neutro, né? E outros desfechos, como dias livres de ventilação e tal, a gente tem ainda uma incerteza muito grande para fazer qualquer tipo de comentário, né? Então, assim, esses estudos todos eles trazem uma evidência. O legal de medicina intensiva é que você consegue randomizar 32 mil doentes e ainda assim acabar com dúvida, né? O que mostra só o quanto a gente está possivelmente correndo atrás de um tamanho de efeito pequeno, né? Então, não é que precisa de 32 mil pacientes porque nenhum estudo é bom, é porque a gente está atrás de um tamanho de efeito pequeno. Isso é visível, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o Yang agora está conduzindo o Mega-ROX, né, que é o de avaliação de oxigenação em terapia intensiva, né, 2 cutoff. Eles já fizeram um estudo de 10 mil doentes, né, que foi o ICU-ROX. Tem o ROTA-ICU, que deve ter mais uns 2, 3 mil doentes no meio do caminho. Mas eles acham que o tamanho do efeito deve ser uma redução de mortalidade de 1% ou algo assim, e a ideia é randomizar 60 mil pacientes, ou alguma coisa assim. Eles têm mais de 15 mil arrolados, eles têm 5 mil arrolados agora. Então, realmente, o que acontece é que medicina intensiva ou essas intervenções populacionais, elas precisam de trials grandes, infelizmente, né? Então, não é uma questão de falha do método, mas sim o tamanho do efeito que você espera observar numa população heterogênea. Então, assim, é factível aplicar esses dados? Vale a pena eu mudar a minha UTI isoladamente para a solução balanceada? Acho que o que a gente consegue pegar desses estudos, a epidemia deve sair logo, mas o que a gente consegue pegar é que mudar talvez só a UTI não seja de grande valia, né? O benefício, quando ele aparece, ele surge quando você muda toda a estratégia, né? Então, uma coisa seria você padronizar a solução balanceada como o fluido padrão do seu hospital, né? Então, tudo vai em balanceado. Talvez isso gerasse algum benefício, como a gente viu pelas análises secundárias das coisas um pouco mais complicada, e com certeza não é aquele bolo de 500 ml de A ou B que vai fazer alguma diferença.
Eu trouxe alguns dados que foram submetidos à publicação, né? Então eu peço não divulgar em rede social. Quando a gente olha dados de TCE do Basics, por exemplo, isso foi sobre o grupo que eu comecei a mencionar anteriormente, os dados eles não são animadores ali para a solução balanceada, né? Então, a gente teve 400 e poucos doentes com TCE no Basics, a gente não tem grandes informações, mas o que a gente vê é que a curva de sobrevida ela abre, né? E ela abre ali ao redor do 14º dia, que é mais ou menos habitualmente quando um TCE morre, né? E ela fica plana depois de um mês, 40 dias ali, mas ela claramente abre a curva de sobrevida, e esses pacientes acabam morrendo. Se a gente olhar, isso aqui é o status do doente por dia a dia até o D90, né? Isso aqui é salina, isso aqui é balanceada. Você vê um claro aumento de mortalidade no braço balanceado. Claro, né? Isso é uma análise de subgrupo. Mas o que acontece quando você gruda, você junta os dados do Split Smart Basics, né? Então, é esse o total de pacientes que a gente acaba tendo. O Smart tinha até mais doentes do que nós, como TCE, tem acho que 1.200 doentes com TCE, e você acaba ali com um tamanho de efeito que vai contrário ao Plasma Light, né, surgindo aumento de mortalidade, com odds ali de 1,25, com intervalo de credibilidade, isso é uma análise bayesiana, 0,95 a 1,62, isso dá uma probabilidade de malefício de 92%. Quando a gente olha no Basics isoladamente, a probabilidade de malefício da solução balanceada ela passa dos 96%, e dos pacientes que chegavam, que foram randomizados com um Glasgow abaixo de 6, né? Então o TCE é bem grave ali, isso passa dos 99% de probabilidade de malefício. Então, de fato, isso vai ser melhor explorado na epidemia, né, que a gente está conduzindo, que a BRIC está conduzindo, junto com a ANSES, junto com o grupo pragmático da Vanderbilt. Mas, de fato, existe um sinal de aumento de mortalidade. E, de novo, né, no Smart ainda tinha desculpa de que a solução balanceada que eles usavam podia ser Ringer, eventualmente Ringer podia fazer mal e tal. No caso do Basics, né, se vocês abrirem a bula do Plasma Light, habitualmente eles falam que é uma solução isotônica, né? Então não dá para você culpar a hipotonicidade da solução com aumento da pressão intracraniana e aí pior desfecho, etc. Tem vários mecanismos possíveis, né? A gente fica muito fixado no cloro ali, a gente fica muito fixado em outras coisas. Os doentes com TCE do Basics, com salina, eles ficaram hiperclorêmicos e mesmo assim morreram menos, né? Tinha uma diferença de 2, 3 mecs de cloro, né? Então, também não dá para dizer que talvez isso são vetores de efeito, né? Mas talvez o cloro nem seja o mais importante ali para nós. Mas sugere que talvez a salina ainda fique para algumas situações específicas, como o fluido de escolha, né? Isso é um dado bastante importante, né? Porque se você não confirma o benefício da solução balanceada numa população geral, né? E você tem nichos de malefício ainda, o melhor é continuar com a solução salina, né? Quer dizer, se você fala, olha, a solução balanceada pode ser que seja benéfica, mas nesses doentes ela é considerada maléfica, a não ser que você tenha um protocolo muito bem direcionado, né, na instituição, realmente a coisa não fica tão mais fácil assim. Então, de novo, assim, muito embora dê para trabalhar com solução balanceada na maior parte dos casos, o soro fisiológico, a solução salina, ela vai continuar conosco aí, independentemente da epidemia, durante muito tempo. Então, como é que a gente interpreta esses dados e como é que a gente aplica, né? Tem algumas coisas que eu não trouxe, mas que vale a pena falar, né? Então, tem alguns dados de meta-regressão, de volume de fluido e tamanho de efeito. Não parece que existe, né? Então, quando a gente pega o tamanho de efeito e o volume de fluido infundido, não parece claramente que é uma questão de dose-resposta. Realmente aparece alguma coisa com essa questão do uso de fluido antes da randomização. No geral, parece que solução balanceada faz bem, né? Ou há uma sugestão de que ela faz bem. Se você pegar o Basics, por exemplo, e excluir TCE, você começa a melhorar, obviamente, né? Você vai tirando os grupos que faz mal, fica só quem faz bem, né? Isso é meio óbvio. Mas tem alguma sugestão ali de benefício. Lembrar que ele está trabalhando em todos os trials com estratégias de uso de fluido e não com decisão do fluido para o bolos, né? Talvez doente séptico seja uma população específica, talvez isso esteja relacionado com aquilo que eu mostrei antes em relação a equilíbrio ácido básico, quer dizer, esse doente ele é mais suscetível à hipercloremia, porque ele tem uma albumina mais baixa, esse doente tem um volume de distribuição um pouco diferente também, então o cloro vai variar mais, isso aí vai inflamar mais esse indivíduo, ele morre mais.
Pode ser. Mas, de novo, mesmo que se o resultado final da epidemia for positivo, do ponto de vista prático, não importa, porque a solução balanceada foi melhor, se foi pelo cloro ou não, o que importa é o resultado final da análise, né? Acho que para TCE, ninguém vai fazer um estudo novo para confirmar malefício, né? Isso não faz o menor sentido. Então, na falta de evidência melhor, nesse momento, eu acho que não dá para dar solução balanceada, mesmo isotônica, para TCE, né? Acho que isso é uma coisa que fica clara desse caminho. Acho que ainda tem uma jornada longa, né, para a gente definir tipo de fluido, né? Então, adoraria fazer um Basic 2 com solução com ringer, né? Seria inclusive bom, talvez o lactato tenha propriedades interessantes, até anti-inflamatórias e tal. A citose láctica, até na minha tese, né, a citose láctica ela estava associada com um perfil mais imunodeprimido do que inflamado, quando comparado com uma citose hipercolêmica e tal. Tem algumas coisas que mudam. Lembrar que, e isso é uma coisa que o Anders Perner sempre fala, né, que o Plasma Light ele é uma solução baseada em acetato, né? Então, e os efeitos que o acetato tem no corpo, né, especialmente em doses mais altas, são basicamente desconhecidos, né? Então, uma coisa curiosa, né, o Basics, no terceiro dia, os doentes com solução balanceada, eles tinham uma probabilidade maior de utilizar vasopressor. Pode ser um erro tipo 1, claro que pode, mas lembrar que acetato é um vasodilatador, né? Tanto que as primeiras soluções de diálise que a gente fazia, né, na década de 80, 70, elas eram soluções com acetato, os doentes chocavam muito, e um dos mecanismos, além da hipocalcemia, era o efeito hemodinâmico do acetato. Tanto que mudou-se os banhos de diálise para lactato, alguns talvez tenham pego lactazol, que era um banho de diálise que tinha 60 mEq por litro de lactato, a gente dialisava os doentes com esse banho. E eles viviam, né? Não acontecia nada de excepcional. Depois que foi para os banhos preparados, prontos e tal. Tudo isso porque a solução com bicarbonato ela é instável, né? Não dá para você... tirando bicarbonato 8,4%, uma solução multieletrolítica com bicarbonato ela é instável e ela cristaliza. Por isso que ninguém faz uma solução bicarbonatada que vende num saquinho, tipo um plasma light com bicarbonato. Porque a solução ela é instável, ela precipita. Isso é diferente do lactato ou de outras coisas, ou do acetato, ou outras coisas assim, né? Então, acho que talvez exista ainda um caminho para isso, mas eu duvido que qualquer fonte financiadora se interesse em pagar isso nesse momento, muito embora a pergunta seja muito boa. Acho que era isso. Eu estou à disposição para dúvidas, comentários, angústias em relação a isso. Obrigado, Flávia. Obrigado a todos pelo convite. Excelente apresentação, Fernando. Muito obrigada aí por, como sempre, brilhante apresentação nesse tópico. Estamos abertos a perguntas, se alguém quiser colocar perguntas no chat. Enquanto isso, Fernando, eu queria que você comentasse um pouquinho assim, essa questão da solução balanceada. Você tomou bastante cuidado durante toda a apresentação, né, em falar solução balanceada e comentar, né, que tanto nós estamos falando de Ringer, estamos falando de Plasma Light, e também tomou bastante cuidado em mencionar claramente, né, que uma mudança seria uma mudança de paradigma para todos nós, né? Ou seja, teremos que mudar nossas farmácias, colocar restrições para a saída de solução salina, blá, blá, blá. Ou seja, vai muito além de simplesmente eu mudar o meu jeito de prescrever dentro da UTI, né? Eu teria que protocolizar toda uma instituição. E como você vê isso com relação à questão da custo-efetividade, né, Fernando? Principalmente no nosso país. Eu queria um comentário com relação a isso, porque eu acho que sempre foi uma preocupação nossa da BRIC, né? E lembrar que a gente tentou fazer, né, Fernando, com Ringer lactato, só que não deu certo. Não. O Basics, na fase de concepção dele, a gente até pensou em fazer 3 braços, né? Mas aí ficaria, né? Lembrar que a randomização era a letra, né? A, T, F, eram 2 caixas de cada letra, então os centros tinham que receber 12 caixas já, não cabia na farmácia. Se fosse mais o Ringer no meio do caminho, seriam 18 caixas, né, para mandar, e aumentar uma complexidade de logística, né, muito mais. E de fato não havia interesse de ninguém de estudar o Ringer naquele momento, né, quer dizer, nem da Baxter ele forneceu o Ringer, nem do próprio Ministério, quando a gente apresentou os dados, quer dizer, isso não foi interesse de ninguém. Essa questão da custo-efetividade, Flávia, ela é um problema mesmo, né, quer dizer, como é que você lida com um cenário onde você não tem certeza do benefício de algo, mas tem certeza que o custo é maior? Eu acho que você lida não adotando, né? Assim, a minha impressão pessoal é que nesse momento ainda não é hora de adotar.
Dá para fazer estimativas de custo, né? Quando a gente tiver epidemia, talvez a gente tenha uma estimativa mais precisa de tamanho de efeito, e aí dá para brincar com vários cenários ali, né? Mas, assim, uma das coisas que você vai ter que fazer sempre é precificar o quanto que você está disposto a pagar por aquilo, né? Isso é um problema no Brasil de qualquer análise de custo-efetividade, né? Que, por exemplo, quando você pega o NICE, né, os britânicos, eles precificam as coisas, né? Então, assim, quanto que é um ano de qualidade de vida plena? E eles dão um valor ali em libra e é aquele valor. A gente tem algumas estimativas transpostas para o Brasil, mas essa discussão aqui é uma discussão um pouco diferente, né? Culturalmente diferente, então vai ser difícil você chegar numa coisa e falar, olha, assumindo que eu estou disposto a pagar até 30 mil, 100 mil reais por ano de vida, de qualidade de vida plena, é custo efetivo, se menos do que isso não é. Né? Esse tipo de definição. E, no fundo, custo-efetividade sempre acaba numa decisão dessa, de você dar um preço para as coisas frente à dúvida que você tem. Essa definição ela é bem complicada aqui. Não tem motivo para a solução. Para os australianos não faz muita diferença essa discussão, porque o custo para eles é igual, quase. Né? No Brasil, teve uma coisa muito curiosa, que é bem típica nossa, né? Que o Plasma Light ele virou meio que um soro premium, né? Que o brasileiro gosta muito dessa coisa premium, gourmet, né? Então, ele virou assim, você não vai dar um soro fisiológico para ele, você vai dar um soro premium, né? Que é um soro que não muda o equilíbrio ácido-base, que é balanceado e tal, e fica. E aí até o posicionamento da marca, né? Do fluido, se você pegar onde ele aparece, né? Por exemplo, ele aparece primeiro no centro cirúrgico do que na UTI, do que no pronto-socorro. Né? Até por uma questão de marketing mesmo, uma questão de inserção do produto no mercado. Né? Tanto que, mesmo o hospital privado que eu trabalho, o doente que vem do PS toma ringlactato mesmo, soro fisiológico e tal. Os cirúrgicos, não. Alguns tomam plasma light no meio do caminho e tal. Mas o custo é o mesmo, e não tem patente. Se você pegar a bula do Plasma Light lá, dá, tanto que a Halo Exista tem um Plasma Star, alguma coisa assim, que é uma outra versão deles, não tem patente. Então, não tem por que o custo ser muito maior. Mas, de novo, né, essas definições, elas sempre acabam caindo... Eu acho que você imaginar que se virasse norma, o preço vai cair, você se apegar na lei da oferta e da procura desse jeito ali, e falar que não, vai cair o preço porque a demanda está muito alta e vai virar uma coisa de escala e tal. Eu acho que no Brasil isso não acontece, né? Ainda mais quando você lembra que a maior parte dos fluidos do Brasil são feitos na fábrica da Baxter, que acho que é em Jundiaí, né? Então, e esse fluido tem o frete ainda, né? Que vai para o país inteiro, né? Então, eu não acredito muito nisso. Mas pegando até o ensejo que você falou, né? Porque nós estamos numa reunião que está cheia de nossos colegas anestesistas, estão todos aqui nos escutando. E no Brasil é assim mesmo, né? 20, 25 vezes o preço dá um plasma light. Surreal. É surreal. O Ringer é umas 3, 4 vezes mais caro que o soro fisiológico, mas como o custo é R$1, o preço não é tão diferente. Mas eu queria ouvir um pouquinho, porque nós tivemos essa discussão, essa é a terceira reunião da disciplina sobre fluidos, a gente já teve bastante discussão sobre fluidos no contexto da anestesia. Então, uma das outras discussões que a gente teve foi justamente sobre isso. Nós, na terapia intensiva, só valeria a pena mudar se nós mudássemos tudo o que a gente dá. Ou seja, não faz nenhum sentido, se eu for dar 500 ml para um doente, fazer 500 ml de Ringer e dissolver todos os 2 litros de fluido que eu dou ao longo do dia em outros litros. Né? Para o anestesista, tem um contexto um pouco diferente, né? E a gente falou sobre as nossas diferenças na vez passada, que às vezes o anestesista dá 4, 5 litros de fluido num período de tempo muito curto. E, eventualmente, esse doente nem vai para a UTI. Né? Ele pode até ir, mas fica um tempo curto. Então, a gente até discutiu que existe essa diferença e que a anestesia precisa realmente de um estudo grande, como a gente nossos, né? Para ver se faz alguma diferença. Inclusive, discutimos bastante sobre o cloro, né? Porque se para nós não fez diferença significativa, né? A diferença que você tem no cloro de um outro grupo é ridícula. Clinicamente não relativo. 2 MEC de diferença num grupo e outro é clinicamente insignificante, né? Mas a gente dá menos fluido ao longo de mais tempo. O anestesista dá muito fluido em curto período de tempo. Portanto, pode ser sim que para a anestesia faça diferença a quantidade de soro rico em cloro que você está dando. Então, a pergunta para você, Fernanda, é primeiro um pouco sobre isso, né? Já que tem bastante anestesista nos ouvindo. E segundo, porque nos nossos estudos, né, a gente teve as planned admission, que basicamente são pacientes cirúrgicos, né, e se a gente tem alguma coisa que pode nos ajudar a enxergar isso, em termos de análise
grupo de paciente cirúrgico ou não. E Não, naquele gráfico que você mostrou das admissões planejadas, que basicamente é cirurgia eletiva, se a gente tem alguma coisa disso, né? Do doente que já veio tomando solução balanceada previamente do centro cirúrgico. A pergunta é ótima, né? Então, assim, o centro cirúrgico, sem dúvida, isso que você colocou, Flávia, de ser muito fluido em pouco espaço de tempo, é muito diferente do que a gente faz, né? E são vários outros mecanismos também, né? Que na UTI, com uma coisa mais prolongada, tem outros mecanismos que vão aparecendo, né? A lesão renal, que vai aparecer na UTI, a questão de você ter a queda da albumina, que não é imediata numa cirurgia, né? Quer dizer, ela vai acontecer ali no primeiro, segundo, terceiro PO, mais para frente. Então, é uma população diferente. De fato, se a gente pegar, tem vários estudos pequenos em anestesia, né? Tem alguns estudos de transplante renal, por exemplo, né, mostrando que você tem até menos hipercalemia, muito embora a plasmática tenha potássio, e uma tendência de um equilíbrio ácido básico um pouco melhor no pós-operatório, em transplante renal, por exemplo, alguma coisa em pancreatite, transplante hepático. Então, assim, acho que para o anestesista, de fato, acaba fazendo, talvez faça muito sentido utilizar a solução balanceada, né? Porque é óbvio, né? O doente talvez saia menos acidótico, saindo menos acidótico. Você tem uma série de coisas que a gente não comentou, que são os benefícios secundários da coisa, né? Quer dizer, você expande o doente com uma solução balanceada e você pega a gaso de saída de sala redonda, a chance de você mandar esse cara para a UTI, eventualmente, se você está na dúvida, ou de você estabelecer alguma outra conduta, ou mesmo dar mais fluido, né? Que é uma outra coisa que pode acontecer, é menor, né? Quer dizer, e, de fato, se você der 4 litros de solução salina rapidamente, você vai ter, durante um intervalo curto de tempo, talvez uma variação maior ali, de 6, 7 mEq de cloro. No dados do BASICS, a probabilidade posterior de benefício para a cirurgia planejada, ela era alta, ela era uns 96%, mas ela era sensível ao prior que você utilizava, né? Então, se mudasse de um prior neutro para um prior pessimista, etc., essa probabilidade ela caía para alguns níveis um pouco mais baixos, muito porque a gente tem pouco evento, né? Cirurgia eletiva é uma coisa que, graças a Deus, morre muito menos do que a admissão clínica, né? Traduz em pontos leigos para nós que você acabou de falar, porque também Não, temos bastante alunos na sala, doutor Fernando. o que quer dizer que o Provavelmente desfecho... não ia funcionar, né? Ou seja, Não, acho que ainda resta uma dúvida maior, entendeu? De novo, isso. não, incidência de lesão renal ou diálise realmente não aparece nada, né? Assim, mais mortalidade começa a aparecer alguma coisa. Então, acho que falta dado, quer dizer, não tem... E talvez a anestesia precisasse de um basics da vida no centro cirúrgico mesmo, e que olhasse coisas que a gente não olhou no basics, né? Como complicação pós-operatória, infecção de ferida, deiscência da anastomose, coagulopatia, transfusão, quer dizer, a anestesia ela tem todo um conjunto de desfechos que são diferentes dos nossos, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, aqueles estudos de terapia conservadora ou não pós-operatória, ou, por exemplo, algumas coisas de manuseio intraoperatório, os desfechos são outros, né? Quer dizer, no BASICS, por exemplo, eu não tenho ideia de quantas deiscências teve, ou de complicação, ou de ácido hemorrágica, número de bolsas de sangue que tomou e tal, e são perguntas importantes, até para essa questão de custo-efetividade que você mencionou. Isso a gente não tem no BASICS, né? Então, realmente estava na hora de ter um estudo grande em anestesia que você randomizasse os doentes para tomar ou solução salina, ou plasmalate, ou renglactato, e medir, não vai ser mortalidade, porque a mortalidade é um doente cirúrgico mesmo, de alto risco, ela não deve passar dos 10%, mas medir eventualmente um desfecho hierárquico aí, né, de, sei lá, morte, complicação pós-operatória, tempo de estadia, ou um desfecho combinado de morte, complicação pós-operatória, alguma coisa, isso falta, né? Mas, infelizmente, assim, a gente não tem, são raros os megatrials em anestesia, né? A gente tem algumas coisas da ANVIX, né, que aparecem aqui e ali, mas essa pergunta ela faz falta. E, de novo, eu acho que se você conseguir demonstrar que o doente que toma uma solução balançada no intra-op toma 2 bolsas de sangue a menos, uma bolsa de sangue a menos no pós-operatório na média, aí você vira a questão da custo-efetividade, né? Porque uma bolsa de sangue vai ser muito mais cara do que qualquer uma dessas coisas que a gente mencionou. Você falar que o doente vai ter menos deiscência também, uma complicação vai pagar o custo de, sei lá, 6 meses de mudança de terapia. Então, a gente tem esse cuidado que você colocou é ótimo, Fábio, que a gente tem que separar um pouco os universos, né? Que eles convergem, mas eles têm coisas diferentes ali, né? Então, seria maravilhoso fazer um estudo de solução balanceada grande, né? Não nada de 100 doentes, porque isso aí não vai gerar ruído só. Mas seria bom. Mas é importante a gente frisar para o público que está aqui que, pelo menos no que a gente tem hoje,
No Basics, que tínhamos quantos lá? Pós-operatório de cirurgia cardíaca, era um 4.000. punhado de gente, né? Tinha mais de 1.000 pós-op de cardíaca no Basics. Exato. Então, no nosso subgrupo de pacientes cirúrgicos, que é muito baseado em pós-operatório de cirurgia cardíaca, nós não enxergamos este benefício. Não. Mesmo quem veio do centro cirúrgico tomando somente solução balanceada e continuou tomando somente solução balanceada. Havia uma sugestão, mas não um benefício claro. Mas, de novo, se eu fosse desenhar o estudo para ver doente cirúrgico, eu não teria escolhido mortalidade como desfecho primário, né? Eu teria escolhido outras coisas. Portanto, quando a gente for falar sobre isso, a gente não tem que falar em mortalidade, a gente tem que falar em coisas menores, mais centradas no que é efetivamente possível mostrar dentro de um desenho para anestesia. Eu acho que 1.000 doentes, sendo bem sincero, assim, eu até cheguei a brincar com isso em alguns momentos. Se fosse pegar a cirurgia de alto risco, pela definição do Shoemaker ali, vai que seja, ou qualquer definição que fosse, 1.000 doentes com desfecho hierárquico, você consegue ter um sinal muito bom desse negócio. Colocar, por exemplo, morte, complicação pós-operatória, elencar, utilizando alguns dos estudos que validaram isso já, e tempo de estadia em UTI hospital, 1.000 doentes você já consegue resolver muita coisa, sabe? Mas de novo, né, esses estudos que envolvem logísticas de ambientes que tem vários atores, né, o centro cirúrgico tem muito ator, digamos assim, tem anestesista, o cirurgião, a farmácia do centro cirúrgico, etc. Às vezes a logística é difícil de operacionalizar. Quer dizer, ou é uma coisa que a instituição fala, olha, para essa sala cirúrgica hoje só vai vir tal coisa e acabou, entendeu? Ou você acaba tendo muita violação. Né? A gente tinha violação no Basics mesmo, quer dizer, mesmo com todo o cuidado, a gente tinha. Então, ponderar isso é difícil, né? Queria saber se algum dos professores da anestesia, alguém da terapia intensiva, alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma colocação? Nenhuma pergunta da plateia? Tá bom, acho que está ok, Fernando. Esse assunto é sempre um assunto que atrai muito Teoricamente, vocês podem se desmutar agora, Ângela. Agora deu certo. Eu não entendo esses controles que a disciplina seta para a reunião, Ângela. Eu não consigo compreender por que complica se pode simplificar, mas vamos lá, diga, Ângela. Não, apenas parabenizar o Fernando. Obrigado. Né? Não só pela aula espetacular, mas também pela publicação. Espetáculo. Obrigado. Meus parabéns. Imagina. Eu que agradeço, imagina, é um prazer. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês e, de novo, né, acho que nada impede a gente, eventualmente, de começar a semente, de fazer alguma coisa conjunta, né, tentando avaliar essas questões, né, lembrar, nossa, eu fico imaginando, né, o impacto que a cirurgia eletiva tem em leito de SUS e custo do SUS é imenso, né, então qualquer coisa que a gente pudesse estudar dessa interface, né, do doente grave que é operado, né, faz uma cirurgia grande e vai para a UTI, quer dizer, qualquer coisa que a gente conseguisse gerar evidência ali para o sistema único ia ser uma coisa legal. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e obrigado a Flávia pelo convite aí. Obrigado mesmo. Parabéns, viu? Raquel Massachi, também gostei muito da aula, Zampieri. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Ótimo. Então, Fernando, mais uma vez, obrigada, né? Obrigada pelas todas as contribuições que você tem dado na nossa disciplina e obrigada mais uma vez pela sua apresentação e obrigada a todos por terem estado presentes conosco aqui em mais uma reunião da nossa disciplina de anestesiologia e terapia intensiva. Abraço a todos e boa semana. Obrigado, pessoal. Boa semana.